Olá, este é o programa Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Celso Nascimento, do PSC. Bem-vindo, deputado, mais uma vez, né? Pois é, mais uma vez. Vamos prestar contas de mandato? É sempre bom a gente mostrar aquilo que está fazendo, principalmente as coisas positivas. E eu creio que ao longo desses anos que aqui estou na casa, eu pude trazer a minha contribuição para dar realmente assim condições nas áreas que eu pude trabalhar, meio ambiente, família, vida, ser humano, criança, jovem, enfim, naquilo que eu pude trabalhar, eu tenho dado uma boa participação, colaborando com os pares desta casa em projetos de leis, em ações para as cidades e assim dando aqui realmente assim a minha cota, contribuindo para que o parlamentar, estando aqui, possa ser olhado de uma outra forma. Deputado, sobre esse diálogo permanente com os gestores municipais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, a população de maneira geral. Fale um pouquinho da novidade que é esse ano o orçamento impositivos, as emendas impositivas e como o senhor tem distribuído recursos para os municípios. Na realidade foi um salve que nós tivemos, porque ao longo dos 3 anos nós tivemos muitas dificuldades em relação a emendas. Entendendo a situação que o Brasil viveu, entendendo que o Estado de São Paulo faz parte do Brasil e também esteve vivendo um momento crítico, a administração do governador agora passado, ex-governador Geraldo Alckmin, deixou de arrecadar aí de 700 a 800 milhões mês. Não entrou nos cofres para poder esse recurso ser gerido e administrado. Porém, nós entendemos também que, mesmo assim, o Estado de São Paulo é pujante, é forte, é a locomotiva do Brasil. Mesmo não tendo entrado uma quantidade como nós aqui descrevemos, o Estado de São Paulo teve os seus recursos. Só que houve, assim, talvez um controle acima ou um tanto quanto exagerado e, com isso, os deputados ficaram sem condições de poder atender as demandas que geralmente acontecem, porque é um círculo virtuoso. Sim. O vereador ouve a população, vai até o prefeito ouve o vereador, vem até aqui a casa, às vezes junto com os vereadores, aqui nós vamos até o governador, enfim, nesse círculo virtuoso em que as coisas podem acontecer de uma forma harmônica, nós tivemos alguns bloqueios, nós tivemos alguns entraves, seja ele via crise, seja ele questão política, vontade pessoal do governador, cada um dá o título que quiser da questão. O que nós sabemos é que, como deputados, a grande maioria que não teve condições de atender com mais fluidez e com melhor quantia. Mas o panorama está mudando, deputado. Está mudando. Nós estamos sentindo positivamente que o Brasil começa já saiu do vermelho. Depois de 3 anos de recessão. De recessão, nós estamos já aí. Ainda os números são pequenininhos, os números são tímidos, mas já são positivos. Sim. Eu acho que nós temos que fazer hoje a lei do meio copo com água. Sim. Então, nós já temos meio copo com água, porque às vezes a pessoa fala, está faltando. O copo está meio vazio. Está meio vazio, não. Para mim está meio cheio. Então, dentro dessa visão positiva, eu entendo que nós começamos a melhorar. E essa emenda impositiva que nós tivemos a possibilidade de aprovar aqui na casa, ela contribui para que, a partir deste momento, aquilo que o deputado teve aprovado na emenda impositiva, ela certamente será destinada. O que já aconteceu antes do governador Geraldo Alckmin sair, já foi liberado muitas emendas. Nós temos aí uma boa quantidade reservada para a área da saúde, praticamente 50%. Metade, né? Metade das emendas são verba carimbada para a saúde. Carimbada para a saúde, o que eu acho super válido, porque a saúde do Brasil, no Brasil, a saúde nos estados e dos estados, ambas estavam realmente complicadas. A saúde do estado é a saúde financeira e a saúde da população dependia justamente dos aportes para dar as devidas atenções, seja no medicamento, seja os médicos, seja os hospitais, enfim. E o que nós vimos e temos visto ainda é uma grande deficiência de atenção para com a população.
Então, esse 50% que cada deputado pôde remeter aos municípios, eu fiz, dentre tantos que eu pude ajudar, eu fiz um destaque para a cidade de Bauru, que é a minha cidade, mandei para lá R$500 mil para o hospital de base, porque o hospital hoje é o que mais sofre, não é? E ainda em Bauru nós atendemos regionalmente, não é só as pessoas que estão em Bauru que são atendidas, então toda a circunvizinhança de Bauru é atendida. Então nós podemos atender mandando para lá. O senhor falou Bauru, mas eu posso citar aqui também Agudos, que está muito próximo ali também. Estamos atendendo o hospital também Agudos, Avaré, e aí sim, dentro desta linha de distribuição, eu pude mandar para muitas cidades, para compra de veículos, para custeio, enfim, para atender realmente essa demanda que está ainda numa grande precariedade em todo o Brasil e São Paulo também acompanha. O senhor sentiu otimismo, uma reversão de expectativas no último encontro municipalista que aconteceu em Santos, deputado? Eu senti que muitos estão esperançosos, porque as palavras de ordem agora a gente vai melhorar, está melhorando, nós vamos conseguir. Os recursos para os municípios começam já também a melhorar. Então os recursos eles já começam a chegar de uma forma mais agradável, porque houve quedas substanciais em muitos lugares. Arrecadação, sim. E as cidades, elas mantinham os seus compromissos. Não podia cortar a folha de pagamento, não podia cortar educação, saúde. Educação, os índices que são estabelecidos por lei, não tem como. Agora, como cumprir? Eu fico vendo cada prefeito com muita certeza, muitos deles não dormiam por muitas noites, porque tem que cumprir a lei, porém o recurso que chega não estava dando conta. Mas agora já começa a clarear, os deputados ajudaram a minimizar, né, um pouquinho cada município, porque 94 deputados, cada um fazendo um aporte de grão em grão que a administração vai funcionar. Na oportunidade do encontro municipalista em Santos, o senhor, na sua prestação de contas, falou muito da relação com o meio ambiente. Eu cito aqui propostas, deputado, a criação do Fundo Estadual de Recuperação de Nascentes dos Rios, também um seguro contra o rompimento ou vazamento de barragens, tema muito em voga aqui no Brasil depois de catástrofes. Também a questão da locomoção de fauna silvestre em trechos rodoviários que margeiam as unidades de conservação. A gente sabe que as estradas no Brasil não são segregadas, ou seja, os animais, a fauna transita, né, pelas estradas, provocando acidentes e destruindo a fauna literalmente. Questão do selo Empresa Sustentável, também a proposta sobre a proteção de vegetação nativa do bioma do Cerrado Paulista, hein? Quem não conhece ali, o interior, o deputado conhece bem os remanescentes do Cerrado Paulista que estão lá. Vamos falar um pouco dessas propostas, deputado? Pois não. Sobre a questão também da proteção das nascentes e a proteção do Cerrado Paulista, pelo menos o que sobrou do Cerradinho Paulista. Uma coisa até está ligada à outra. Sim. À medida que você protege a vegetação, você começa a proteger as nascentes. E nós sabemos que a água, que é um precioso líquido que está escasso em todo o mundo, já vimos aí a crise hídrica que causou realmente uma grande preocupação ao governo, à população. Então, o cuidar da água é fundamental. Quando nós vemos um rio que cruza São Paulo e que dentro do estado, praticamente boa parte do estado de São Paulo, ele é altamente poluído, é jogado toneladas e toneladas de lixo, sujeira, produtos tóxicos, produtos de indústrias, a gente fica realmente triste. Lá mesmo nesse encontro, alguém fez a seguinte pergunta: deputado, já se gastou bilhões, porque o termo é esse, sim, já bilhões. Se gastou bilhões para despoluir despoluição do Rio Tietê. O Rio Tietê e até agora nada. É lamentável a gente ouvir alguém que teve essa importante observação em que hoje nós temos ainda um rio que é importante para o seu estado, que graças a Deus, quando chega perto da minha cidade, ninguém diz que é o mesmo rio, porque além dele ser muito mais largo, muito mais abrangente... Lá tem água, né? Tem muito água, né? Água. E a sujeira vai se acomodando ao longo do tempo e lá já está um pouco mais tranquilo. A pergunta que não quer calar: o Tietê em São Paulo pode ser chamado de rio ou desaguadouro da poluição difusa da cidade ou das cidades
do Alto Tietê? Na verdade, a gente tem que pensar nisso, né? Você foi muito delicado, né? Eu já ouvi a seguinte expressão: o Tietê é o maior esgotão que tem a céu aberto, né? Porque ali vai de tudo. Ali realmente é extremamente lamentável o que acontece com esse rio. E é o rio que corre contra o mar, né? Ele corre na direção contrária. Deveria ir para o mar, ele vai para a parte baixa do estado eu acho e que vai é por desaguar isso. lá na Argentina, na Bacia do Prata. Eu acho que é por isso, ele está tão assim, saturado, que ele Sim. preferiu até ser do contra. Bom, mas quem conhece o rio como o senhor lá, por exemplo, em Pederneiras, a região de Jaú, já tem um outro rio Tietê. Não, é outro rio Tietê. Lá é navegável, lá as pessoas podem pescar, lá tem realmente um rio bonito, diferenciado, que a gente fica imaginando para onde foram as águas desse Tietê aqui da capital. Diluíram, né? Diluíram-se, né? Ao longo do espaço. Ao longo, né? Mas a proteção às nascentes é exatamente isso, é nós termos a consciência, e ela deveria começar lá na creche, depois lá no primeiro aninho de escola da criança, para que venha ter uma educação, uma formação de consciência, para que daqui a pouco esta criança crescida, se tornando adulto, tenha dentro de si a consciência de que proteger, que dar realmente condições à natureza, ela vai só receber em troca. Que, lamentavelmente, hoje, muitos adultos não têm essa consciência. Então, essa lei, ela veio justamente para criar, principalmente, a conscientização da importância das nascentes. E automaticamente, também a proteção à nossa flora, que é, principalmente no estado de São Paulo, as matas nativas nossas, é o cerrado, que está praticamente extinto. Desaparecido Nós em boa parte. estamos aí com 0,x% só de cerrado dentro do estado de São Paulo, e se bobear, acaba tudo. E nós não podíamos deixar que aquilo que é da natureza de milhares e milhares de anos... Quem anda muito pela rodovia Marechal Rondon, SP300, ainda vê remanescentes do Cerradinho Paulista ali. Exato. Ainda e ali se vai encontra. Encontrar jaguatirica, vai encontrar onça parda, vai encontrar alguns animais próprios dessa região. E dentre o projeto que eu fiz, em que houvesse para os corredores, animais, né? Corredores de fauna. Esses dias agora, lá na região de Pederneiras, uma onça foi atropelada e lamentavelmente morta. Então, quer dizer, nós temos esta preocupação, nós vemos o problema em loco e a necessidade do mesmo ser resolvido. Conscientização. Deputado, eu não posso deixar de falar também de uma outra proposta de grande envergadura que utiliza os insumos, que é muito moderna, por sinal, quando fala em instalação de sistemas de captação de energia solar, reaproveitamento de água de chuva na construção, pelo menos na construção dos futuros prédios, centros comerciais e condomínios residenciais, deputado. Exato. Nós estamos realmente num país tropical, abençoado por Deus e bonito pela própria natureza. Sim. Porém, nós entendemos que este país também, os recursos, principalmente a água, não se cria água. Sim. Ela pode ser renovável, pode ser tratável, mas a água não tem nada que cria brota. água. Ela brota na pedra quando alguém cuida da vegetação. Exatamente, mas ela tem um ciclo, né? Ela precisa de uma recarga. Ela precisa dessa recarga. E nós fizemos esse projeto para que as futuras construções já venham com esta mentalidade. Principalmente, nós temos a questão da água aliada à energia elétrica. As hidrelétricas, que são hoje a grande motivação de energia no Brasil, nós já vimos várias vezes aí, quando elas começam a secar e as dificuldades que começam a ser apresentadas. Aí a conta de energia sobe. Não precisa nem falar, né, doutor? As bandeiras mudam de cor, não é? A energia hidrelétrica é a mais barata do mundo, desde que haja água dentro do reservatório. Exatamente, a não ser que a gente faça como aquela ex-presidenta que diz que a gente poderia tentar ensacar o vento e tentar fazer do vento, né, a nossa fonte de energia. Nós até podemos, mas desde que não precise ensacá-lo. Porque o Brasil é um país de vento. Sim. Mas é uma energia ainda não fácil de se obter pelo custo,
pela tecnologia não aplicada. Tem caído muito, né, o custo nos leilões agora de comercialização de energia e ela, com o tempo, com o passar dos anos, vai equalizar o preço das hidrelétricas e da energia solar, mas o Brasil caminha passos largos aí para ter uma matriz energética mais limpa. Eu creio que o Brasil hoje, ele realmente, você disse bem, ele está caminhando um pouco mais rápido. Sim. Para por absoluta necessidade. Esta modernização hoje nos é imposta. Sim. A gente lembra que quando chegou o primeiro celular aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, ou na América, ou na Europa, já existia há muito tempo. Sim. Então hoje a gente já vê muito rápido a tecnologia. E o Brasil precisa estar dentro dessa visão rápida e a economia e o reaproveitamento, seja da água, seja da energia solar, é algo forte, importante para as não futuras gerações, para as próximas, breves. Daqui a pouquinho nós precisamos estar com isso realmente acontecendo. Quem quiser conhecer com mais detalhes essas propostas no site do deputado e que dialoga também com as redes sociais, vai poder encontrar outros projetos ainda de sua lavra, deputado. A questão da obrigação para as geradoras de energia elétrica investirem em proteção ambiental. Quem conhece, por exemplo, a região lá Barra Bonita, Mineiros do Tietê, se vê plantio de cana quase dentro do lago, né? Exatamente. Então é repassar essa responsabilidade para as geradoras de energia elétrica para também proteger a mata ciliar, proteger os lagos ali, né, deputado? Dar a sua cota de participação, uma vez que a matéria-prima que ela retira está ali e ela tem que dar uma contrapartida. Utilizar melhor o potencial turístico das cidades. O deputado que tanto investiu aí nos municípios de interesse turístico, só lembrando, são 97 já aprovados nesta Casa de Leis. Há a possibilidade de criação de mais 43. Mas o senhor falou com muito carinho aí de Agudos também, que agora é MIT, né? Exato. Lençóis Paulista. Nós trabalhamos pelas cidades próximas de Bauru, porque como deputado ali da região de Bauru, é lógico que a gente viu o potencial dessas cidades na possibilidade de serem contemplados com o MIT. O MIT, que é o município de interesse turístico, vai permitir que estas verbas agora que serão aportadas permita na geração de empregos, investimentos de cursos, palestras, contratações, aprimoramento ali naquilo que eles têm para oferecer aos que forem lá visitar. Então, eu vejo que é realmente uma proposta muito interessante que foi dado a oportunidade ao município de, em usando esta verba, até dar uma melhorada e criar realmente condições, não só para a sua população, mas para quem quiser visitar. O estado de São Paulo é muito rico no folclore, é muito rico em coisas que muitas cidades, elas passam a se tornar as capitais, não é? Sim, sim. Ibitinga é a capital do bordado. Nós temos outras cidades que têm ali, né? Bastos é a capital do ovo e vai por aí afora. Bauru é a capital do sanduíche. O sanduíche mais famoso de Bauru é o sanduíche Bauru, né? Que está em todo o Brasil. E a gente está transformando ele também em patrimônio, né, cultural, imaterial. E nós sabemos que estas coisas, elas são características, são pitorescas, são muito legais para a cidade. Sim. E é claro que o MIT vem colaborar, e eu acho que nós estamos aí, Agudos, Lençóis Paulistas. Já é quase cidades. Um cluster de turismo, se pode falar também, né? Ou seja, o turista vai e visita uma cidade, no dia seguinte ele fica mais um dia, visita uma outra cidade ali numa região e vai descobrindo as belezas naturais, né, deputado? Ali na região do Rio, voltando ao nosso querido Rio Tietê, então nós temos ali Barra Bonita, nós temos ali Dois Córregos, nós teremos ali Itapuí. Então são cidades que hoje têm o privilégio de ter o verdadeiro Rio Tietê e que terão esse conjunto realmente. Os turistas já estão indo para lá. Já estão indo. Caminhando para Barra Bonita e Garaçu do Tietê. Já vão passear de balsa, de barco. Né? Já, conhecem as reclusas. Já estão começando a sentir o gostinho da comida, né? Porque tem a comida interiorana, que é muito gostosa, e muita coisa, né? Música e tudo mais. Deputado, só tenho 7 minutos para passar em revista o mandato. Eu queria muito falar também na proteção à infância, à adolescência, na questão do seu combate às drogas, a sua atuação parlamentar e depois também falar da questão das cidades acessíveis, a cidade amiga do idoso. Isso. Bom, em relação
as crianças, eu sempre procurei pautar no meu mandato a este cuidado. Eu tive o privilégio de conhecer algumas entidades como Mamas do Amor, Amor em Mechas. São entidades que cuidam de pessoas com câncer, pessoas que passaram por essa triste experiência e cuidam com muito amor, com muito carinho. Na sequência, já conheci um grupo de autistas, depois um pessoal de síndrome de Down, e nestas conversas foram surgindo o que fazer para melhorar não só aqueles que eu conheci, mas a vida de todos aqueles que moram no estado de São Paulo. Então, para as crianças que têm síndrome de Down ou qualquer outra síndrome ou transtorno, nós tivemos um projeto que virou lei, que é o não pagamento de taxa dupla quando matriculado ou quando fazendo ou estudando. Sim. Então, foi muito legal isso. Para as crianças com diabetes, nós fizemos um projeto de lei, que agora deve ser quebrado o veto aí, se Deus quiser vai quebrar, que nós entendemos que uma criança na escola que tem diabetes, ela precisa ser cuidada. Uma atenção uma especial. atenção rapidinho, nós já discutimos esta questão. Não é difícil, não exerce, não precisa ser alguém que exerça a medicina, que tenha... É simples. Um cuidador. Um cuidador. E também estamos vendo que, com muita alegria, os deputados da casa estão somando conosco. E nós tivemos aí também, através dessas ações, a alegria de poder pensar nos idosos. Então, o projeto A Cidade Amiga dos Idosos. Explica pra gente, vai ser um selo para a Cidade Amiga? Exatamente. Já passou na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exatamente. Aliás, ela teve essa aprovação recente, foi maravilhoso ver que lá os deputados até parabenizaram o projeto. Por quê? Porque o Brasil está envelhecendo. E a estatística diz que nos próximos 10 anos, um pouquinho mais talvez, nós teremos muito mais idosos do que jovens. E isso leva-nos a uma preocupação. Como eles serão tratados? Serão todos jogados em asilos? Que tipo de atividade? Quais são os benefícios? Quais são as coisas boas que podem ser oferecidas aos idosos? E olha, nos Estados Unidos, na Europa, o idoso pode trabalhar, fazer pequenos trabalhos importantes para a sociedade, no contexto do comércio, da indústria. O idoso, ele não é só aquele que vai ficar encostadinho no lugar e as pessoas apenas zombando ou desprezando. Sim. Vida ativa é saúde. Vida ativa, vida realmente tendo comprometimento, ele idoso, sendo ali atendido de todas as formas e principalmente respeitado. Então, dentro disso, a cidade que pensar isso em atividades, esporte, lazer, turismo, música, comida, gastronomia, o que for, a acessibilidade de permitir que ele possa ir ao cinema, o que houver de espetáculos, de entretenimento, tudo isso levará a cidade a ser pontuada e ela, então, receberá esse selo e esta premiação. Deputado, nos tempos que nos resta, eu queria falar também do combate às drogas. Eu tenho aqui 3 projetos, passando em revista rapidamente. Okay. O 538/2015, que cria o Conselho Escolar Antidrogas, esse já está constando da ordem do dia. Também o 906 de 2015, que possibilita o estágio a estudantes de psicologia e entidades que trabalham com prevenção. Isso. E tem ainda o 907 de 2015. Ele dispõe sobre a inclusão da disciplina Prevenção ao Uso Indevido de Drogas na grade curricular das escolas públicas e privadas. Esses 2 últimos projetos que estão aí próximos, já estão prontos para a ordem do dia. Está aí, deputado. Vamos passar em revista essas 3 propostas rapidamente? Rapidamente. O primeiro é o projeto que faz com que a escola tenha comissão. Sim. Pais, alunos, professores, para criar palestras, ensinos, educação ambiental. Ali olhando a prevenção, né? Isso daí. Então, a criação de uma comissão. Custo zero para o Estado e realmente um bônus maravilhoso para a coletividade, para a comunidade. O outro projeto é que os que estão estudando, eles muitas vezes têm que fazer o período de estágio. Exatamente. Então, estas clínicas que muitas vezes precisam de ajuda, elas receberão ajuda e, ao mesmo tempo, o estagiário estará aprendendo e a clínica que está cuidando, muitas vezes, graciosamente, estará sendo ajudada. Mais braços, né, para ajudar nessa tarefa hercúlea, deputado. Porque hoje as drogas é assim, ela é uma pandemia, está em todo lugar, não tem controle, mas se nós pudermos minimizar, classe social. Não escolhe, rico, pobre, negro, branco, nacional, estrangeiro, importante, desconhecido, a droga pega todo mundo. Bobeou, chegou.
E o último é a introdução de uma matéria, uma disciplina. Como é que chega a droga para o jovem? Chega porque alguém oferece, mas ele não teve, quem sabe, a oportunidade de conhecer, através de informação, Sim. de educação, quais os malefícios que faz a droga. Portanto, é ensinar para prevenir. Deputado, em um minuto, o que faltou dizer aqui da nossa conversa e os próximos passos, né? Essa legislatura que só acaba em 14 de março de 2019. A gente continua trabalhando incansavelmente, viajando, contatando pessoas, fazendo realmente o papel parlamentar, levando através da conversa, da boa conversa, aquilo que de bom nós podemos oferecer. Estou aqui na casa, fiz um trabalho sério, correto, limpo, ilibado, e eu entendo que é assim que tem que ser. Todos em prol daqueles que muitas vezes nos coloca aqui sem saber se vale a pena ou não. Conosco é assim, a gente fez por merecer e honrar aqueles que confiaram na gente. Parabéns e sucesso no seu mandato. Foi um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado. Volte mais vezes à TV Alesp. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Celso Nascimento, do PSC. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.